Ramos. Campinas confirmou a primeira morte provocada pela febre maculosa em 2024. Trata-se de um homem de 24 anos que frequentou a lagoa do Parque Botânico Amador Aguiar, na região sul do município. Os sintomas começaram no dia 4 de maio e o óbito foi no dia 10. Agora, a Secretaria de Saúde de Campinas vem reforçar as orientações de prevenção. E é sobre isso que a gente conversa com a Heloísa Girardi Malavasi, que é bióloga da Unidade de Vigilância de Zoonoses. Bom dia, seja bem-vinda, Heloísa. Bom dia. Queria entender primeiramente, com a confirmação no dia 10 de maio, por que só agora tornar isso público? Porque essa é uma doença que o diagnóstico não é muito rápido. Então, demora um pouquinho, às vezes, para sair o resultado laboratorial. A partir do momento do óbito, vai para toda uma investigação e quando vem o resultado, ainda tem uma outra investigação, comunicação à família, para daí sim ter a divulgação em amplos canais aí de comunicação. Uhum. Mas quais foram, então, os sintomas, para conseguir fazer essa associação toda para o diagnóstico? Os sintomas, no início, eles são bem inespecíficos, então febre, dor no corpo, bem semelhantes à dengue, por exemplo, e outras doenças como gripe, covid e outras viroses também. E aí a febre maculosa tem a característica de quando não é tratada, ela vai evoluindo de maneira grave e pode levar ao óbito. O carrapato estrela, ele é o vetor implicado na transmissão da doença e a investigação foi feita junto à família para saber as datas de locais frequentados por ele que poderiam ser os locais de infecção. E aí, a partir dessa investigação, é que se chegou nesse local. E é o primeiro caso de febre maculosa também na cidade? Nesse ano, sim. 2024 é a primeira confirmação de febre maculosa. Agora, diante do histórico, pensando que no ano passado foram 20 casos, 7 óbitos, e isso traz um novo alerta, uma nova preocupação para as medidas de prevenção. Sim, a febre maculosa ela é uma doença rara. Justamente por ela ser rara, ela tem que ser sempre lembrada, a gente tem que trazer esse alerta. E essa época do ano, agora, entre outono, abranger todo o inverno até o início da primavera, a gente tem uma predominância das fases jovens do carrapato no ambiente. Então, as larvas, e conhecidas popularmente como miquins, e as ninfas, conhecidas como vermelhinho, são as predominantes no ambiente nesse período mais frio e seco do ano, e essas fases jovens, elas são menos seletivas quanto ao hospedeiro. Então, elas se encontram no ambiente e o homem, o ser humano, ingressando nesses ambientes onde tem vegetação próxima a cursos d'água, podem ser parasitados por essas fases, então, menos seletivas do carrapato estrela e podem, nesse momento, contrair a febre maculosa. Qual que seria a orientação, Heloísa, das pessoas evitarem mesmo ir para regiões com gramado, onde possa, enfim, ter algum já indicativo da presença do carrapato ou das capivaras, que também alojam o carrapato? A principal orientação é a comunicação de risco, é a pessoa saber que ao ingressar num ambiente com vegetação existe o risco de pegar carrapato, principalmente se esse ambiente com vegetação for próximo a curso d'água, tem frequência de capivaras, cavalo também, então são locais muito propícios aí à existência do carrapato estrela. E se a pessoa não tiver a necessidade de entrar, a orientação é que não se exponha a um ambiente como esse. Agora, se de fato for um trabalhador, precisa fazer uma manutenção, o que vai ser o aliado é a informação, saber que ao entrar está se expondo a um risco e aí ter uma série de cuidados quanto à vestimenta, de cor clara, procurar o carrapato do corpo, retirar esse carrapato o mais rapidamente possível e principalmente observar sintomas da doença. Se tiver febre de 2 a 14 dias após uma exposição ao ambiente de risco, precisa procurar um serviço de saúde e relatar que esteve num ambiente em que pode ter pego carrapato. A gente sabe que em algumas praças, inclusive, aqui da cidade, tem até aquela placa de orientação. No caso da Lagoa do Parque Botânico, isso está também sinalizado?
Sim, já era um local conhecido de transmissão e bem sinalizado com placas de alerta de transmissão da doença. Diante das possibilidades, né, desses ambientes, né, existe alguma outra orientação, outro trabalho também das zoonoses nesse sentido, né, de prevenção? A principal forma de prevenção, de fato, é a informação. Então, quanto mais pessoas souberem quais são as condições de risco que podem ser associadas a uma eventual transmissão de febre maculosa, elas vão poder evitar, e se não for evitada a situação de exposição, elas vão poder associar um sintoma inicial, que é a febre, à possibilidade de ser a doença, e aí procurar um serviço de saúde relatando esse fato para poder ter o tratamento adequado em tempo oportuno. Agora, pensando no carrapato estrela, né, também como prevenção, repelentes são eficientes ou não? Os repelentes, eles ajudam, mas eles não são a primeira alternativa como um controle ou como uma medida assim para proteção. Então, somada a outras medidas, ele é uma medida a mais. Uhum. Mas é importante evitar a vegetação, usar roupa clara, fazer a busca de carrapato tanto na roupa quanto no corpo, retirar esse carrapato o mais rapidamente possível e somado a tudo isso, podendo fazer uso também desses repelentes. Heloísa, então por enquanto temos apenas esse caso que infelizmente já veio a óbito, mas há algum outro sendo investigado ou suspeito de febre maculosa aqui no município? Olha, as suspeitas de febre, às vezes podem contemplar vários agravos, então febre maculosa, leptospirose, dengue, covid. Então, suspeitas sempre tem e a gente espera que esses casos sejam de fato investigados. Uhum. Mas a gente só trabalha assim, com divulgação e com essas orientações quando os casos são confirmados. Heloísa Girardi Malavasi, bióloga da Unidade de Vigilância de Zoonoses, muito obrigada pelos esclarecimentos, por tirar as nossas dúvidas. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. CBN Campinas, 99,1, a rádio que